Olá, alunos! Olá, alunas! Vamos lá para a produção de um mapa mental sobre ácidos nucleicos. Para quem vem acompanhando essa minha série de vídeos, eu não apareço. É como se a tela aqui fosse a sua folha do seu caderno, um papel ofício. Então eu sugiro que você pegue aí uma folha, pegue aí as suas canetas, tá? De qualquer cor que seja, porque você vai produzir um mapa mental aqui agora sobre ácidos nucleicos. O foco dessa aula, gente, é a produção do mapa mental. Então é interessante que você vá anotando ponto a ponto as informações que eu coloquei para você nesse mapa mental, tá? Então dá um pause aí, vai lá, pega a tua água, pega lá o teu material, porque o foco aqui é metodologia ativa. É você fazer também aí comigo, tá? E de preferência, se você quiser me marcar, tirar um print e me marcar nas redes sociais, lá no Biolodúvidas, no Instagram, para eu poder dar o visto no seu mapa mental, tá bom? Essa aula aqui serve para qualquer estudante, para quem já está no ensino superior. De repente, aí uma base é bacana, para quem está no ensino médio é interessante, para quem vai prestar prova de vestibular também, tá? Ok, vamos lá, e é o seguinte, ácidos nucleicos. Primeira informação que você vai colocar no seu mapinha mental é a seguinte, o conceito. O conceito é importante, entender esse conceito também é importante. Os ácidos nucleicos são moléculas formadas por nucleotídeos. O nucleotídeo é uma outra molécula. O DNA é formado por esse polímero de nucleotídeos. Mas vamos devagar. Ponto. O DNA e o RNA são ácidos nucleicos e estão relacionados à transmissão e tradução da informação genética. Enquanto você anota, lembra que todas as suas informações sobre as características que você possui, elas estão no seu código genético, no seu DNA. E para que essas características sejam expressadas, é necessário que o DNA produza a molécula de RNA. Ah, Patrick, então quer dizer que do jeito que eu sou aqui, característica, até mesmo propensão a algumas doenças, isso está ligado ao meu DNA? Tá, o DNA carrega a informação das suas características, que por sua vez, cada informação passa para a molécula de RNA e esse RNA vai atuar na produção de uma proteína. Eu vou chegar lá, tá? Então, esse é o conceito que você deve anotar aí em seu caderno, tá bom? São polímeros de nucleotídeos. Polímeros, pessoal, são unidades que se repetem. Vários polímeros, vários nucleotídeos, ou melhor, eles se ligam para formar ou a molécula DNA ou a molécula de RNA. Esse próximo tópico, eu quero que você realmente transcreva isso em seu caderno, tá? Essa daqui é a estrutura de um nucleotídeo. Deixa eu colocar aqui um pincelzinho para eu poder acompanhar o que eu estou dizendo, tá? Eu até nem vou riscar. Olha, o nucleotídeo ele é formado por três coisas. É formado por um grupo fosfato, tá aqui ó, o fosfato, um elemento fosfato, formado por uma pentose, essa casinha aqui, ó, você pode colocar do jeito que está aqui, a casinha, e formado por base nitrogenada. Então essas três coisinhas se juntam e formam o que nós chamamos de nucleotídeo. Eu sei que você sabe que tem uma diferença, tem as bases do DNA, as bases do RNA, o açúcar do DNA, o açúcar do RNA, mas vamos devagar, gente, tá? Então coloque isso aqui em seu caderninho. Olha só, a pentose, ela tem 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5. Perceba que em um dos carbonos está ligado o grupo fosfato e em um dos carbonos está ligado a base nitrogenada. Tá? Aqui em questão nessa imagem, a ribose é a pentose, é o açúcar da molécula de RNA. A desoxirribose
É o açúcar da molécula de DNA. Quando você ouvir a expressão nucleosídeo, consiste a parte que compreende o açúcar e o fosfato. É um nucleosídeo, que inclusive tem outras funções dentro da tua célula. Nucleotídeo é a base nitrogenada mais esse nucleosídeo. E o DNA e o RNA, eles são formados por polímeros dessas moléculas. Ah, Patrick, agora sim deu para entender, porque primeiro eu tenho que entender o que é o nucleotídeo. Por isso, dê um pause aí, pause. Vá devagar. Mapa mental, gente, é mastigando. Você dá um pause, você anota isso, bota esse desenhozinho bem bonitinho aí no seu caderno, tá? Bases nitrogenadas do DNA são adenina, timina, guanina e citosina. Ou seja, essas bases aqui, elas podem ser no DNA de 4 tipos. Ou é adenina, ou é timina, ou é guanina, ou é citosina. No RNA, no lugar de timina, nós temos a uracila. Então, no RNA, essa base nitrogenada pode ser adenina, uracila, guanina e citosina. Existe uma classificação com base aos anéis aromáticos que existem em cada base. Isso tem muita relação com as ligações que irão acontecer. Veja bem, adenina e guanina é o que nós chamamos de bases purinas e possuem 2 anéis aromáticos. Isso é importante porque o DNA é uma fita dupla. Calma que essa informação tem aqui no mapa. Então, sempre uma base purina vai estar se ligando a uma base pirimidina da outra fita de DNA. As bases pirimidinas são citosina, timina e uracila. E veja bem, elas possuem apenas um anel. Ah, Patrick, então o motivo também de adenina se ligar à timina está também ligado à questão dos anéis. Exatamente. Tá? A adenina é uma base purina que acaba se ligando à timina, que é uma base pirimidina. Existem ligações que são complementares. A adenina se liga à timina. Guanina se liga à citosina. No RNA, a adenina pode se ligar à uracila. Mas vamos devagar que eu vou chegar nesse ponto, tá? Então aqui nós temos as 2 classes de bases nitrogenadas. As bases purinas e as bases pirimidinas. O açúcar do DNA é a desoxirribose e o açúcar do RNA é a ribose. Tá bom? Ah, interessante isso. Outra coisa, um detalhe interessante é que ambos são monossacarídeos. A estrutura do DNA. Como é que o DNA está estruturado? Vejamos. É uma macromolécula que codifica a informação hereditária e a passa de geração a geração. Todas as vezes que as suas células se dividem, informações do DNA são transmitidas para as células filhas. Ah, Patrick, por isso que é uma molécula que carrega e transmite as informações. Exatamente. Por exemplo, enquanto você anota, tá? As informações que você tem, elas são de origem das pessoas que te geraram, tá bom? Tanto do teu pai como da tua mãe. O teu pai produziu o espermatozoide, a tua mãe produziu o ovócito. Essas células carregavam DNA que se encontraram lá no processo de fecundação e houve uma cariogamia. Cariogamia é a união entre os 2 materiais genéticos. E tem você aí com essas características, tá?
Então, ora você pode perceber que tem mais características do seu pai, ora você pode perceber que tem mais características da sua mãe. Mas aqui você não confunda característica social com característica orgânica. Aqui eu falo de características orgânicas, tipo sanguíneo, propensão a doenças, proteínas e por aí vai, tá? A ligação entre os nucleotídeos, ela é sempre no sentido 5-3. É bem provável que você já ouviu falar sobre isso, mas ninguém nunca te disse na prática o que é que isso implica. Veja bem, você vai anotar isso também, tá? O DNA é uma fita antiparalela. Ela fica girando, 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 girando. Eu tenho aqui uma fita, onde está passando o laserzinho, e eu tenho aqui outra fita. O DNA é formado por duas fitas antiparalelas. Em se tratando de base nitrogenada, perceba, guanina se liga à citosina, adenina se liga à timina. E assim por diante. Timina se liga à adenina, citosina se liga à guanina. Repare aqui esses três tracinhos. 3 pontes de hidrogênio acontecem para ocorrer essa ligação entre guanina e citosina, e 2 pontes de hidrogênio acontecem para ocorrer a ligação entre adenina e timina. Ótimo. Lembra que eu falei que aqui na pentose tem os carbonos? Ah, Patrick, lembro. Então aqui eu tenho o fosfato se ligando ao carbono 5. Eu tenho aqui o fosfato se ligando ao carbono 3. O que é que isso implica? 2 processos acontecem no DNA que são muito marcantes para as células: a transcrição e a tradução. Ou melhor, a transcrição e a duplicação. Duplicação é o processo de produção de uma nova molécula de DNA. A transcrição é o processo de produção de uma molécula de RNA. Eu vou falar dos 2 processos aqui. Então, tanto a duplicação quanto a transcrição, elas acontecem nesse sentido. Você vai ver isso daqui a pouquinho. Aqui tem uma imagem que eu coloquei aqui que você também vai transcrever em seu caderno. Ou seja, tudo que acontece no DNA é sempre no sentido 5', 3' ou 5'. Duplicação, DNA gera DNA. Transcrição, DNA gera RNA. Dá um pause, vai anotando, respira, bebe um pouquinho de água, tá? Tá tudo bem. Aqui é uma aula de mapa mental. Tô aqui preocupada se você tá anotando as informações aí bonitinhas. Tá bom? Olha isso daqui. Literalmente isso aqui é o dogma da biologia, tá? DNA, ele tem a capacidade de replicação. Olha só, DNA gerando DNA. E o DNA pode gerar a molécula de RNA. Olha isso aqui, ó. DNA pode gerar a molécula de RNA. O nome desse processo nós chamamos de transcrição. DNA produz RNA. Replicação ou duplicação, DNA produz DNA. A informação no processo de transcrição, ela passa do DNA para a molécula de RNA. Esse RNA, de posse dessa informação, essa informação ela precisa ser traduzida. E a tradução desta informação produz um componente orgânico que você já ouviu falar, chamada de proteína. Então, a proteína ela é o resultado de um processo de transcrição e um processo de tradução. Isso aqui acontece no citoplasma da célula. Tradução acontece no citoplasma. Transcrição ocorre
no núcleo da célula. Ah, Patrick. Agora vamos entender cada um desses processos e também irei falar sobre RNA ainda, tá? Olha só nessa imagem aqui que de repente tu pode também transcrever isso em seu material. Uma replicação. Eu tenho aqui um DNA de fita dupla que começa a se abrir e duas novas fitas começam a serem formadas a partir desse DNA. Perceba aqui, ó, a moldagem acontecendo e duas novas fitas provenientes de uma fita. Sempre vai estar carregando metade da fita antiga, metade da fita nova, metade da fita antiga. Isso daqui, gente, é um processo de replicação. Interessante destacar que a célula se divide, tanto por mitose quanto por meiose. Eu não quero adentrar aqui nesse assunto, mas é bom comentar. A replicação do DNA acontece em uma fase que antecede a duplicação, a divisão da célula. Essa fase nós chamamos de intérfase, que compreende G1, que é uma fase, S, que é uma fase, e G2, que é uma fase. A replicação do DNA acontece na fase S, tá? E como ela ocorre? Essa imagem aqui, eu acho ela bem interessante, porque se você transcrever ela em seu material, o que você vai perceber são os principais protagonistas de um processo de duplicação do DNA. Quem são esses protagonistas? Olha só, eu tenho aqui, quando a fita se separa, eu tenho uma cadeia onde a duplicação vai acontecer de forma contínua, que eu chamo isso de cadeia líder, cadeia Linden. E eu tenho a outra fita que ocorre o processo de duplicação através de fragmentos, que eu chamo de fragmentos de Okazaki. Então, em teoria, a formação de uma nova fita numa cadeia líder, ela acontece mais rápido do que numa cadeia de fragmento de Okazaki. Tá? Olhando aqui para as enzimas que participam desse processo, perceba aqui, ó, topoisomerase. É uma enzima que ela desenrola o DNA. O DNA que estava em formato de fita, tá, antiparalela, ela desenrola o DNA. Então a topoisomerase é uma enzima legal porque ela vai desenrolar o DNA. Outra enzima interessante é a helicase, que é uma enzima que corta a ligação que acontece entre as duas fitas. É uma tesoura molecular. Ela corta. Então ela vai agir ali nas pontes de hidrogênio. Exatamente. Aqui no fragmento de Okazaki, eu tenho os primes. Esses primes são os pontos de sintetização da replicação do DNA. Também está presente no processo de produção de uma molécula de RNA. E esses primes aqui são os pontos que indicam que é aqui que a tão famosa DNA polimerase tem que agir. A DNA polimerase, sem sombra de dúvidas, é a enzima mais importante, porque é ela que forma a nova fita, tanto na cadeia líder como na cadeia descontínua, com fragmentos de Okazaki. Patrick, então essa DNA polimerase aqui, a bicha é marcante, né? É ela quem vai aí, de fato, sintetizar a nova fita. Seria interessante você apertar um pause aí ou voltar e transcrever as informações que eu coloquei chave para cada um desses conceitos, tá? Com relação à molécula de RNA, levando em consideração, tá, todas as diferenças que eu já mencionei, a molécula de RNA é uma macromolécula que decodifica a informação do DNA, ou seja, decodifica a informação genética, passa do DNA para a molécula de RNA.
é sintetizado pelo DNA através do processo de transcrição. Não confunda transcrição com tradução. Transcrição é quando o DNA gera a molécula de RNA. Patrick, por que isso acontece? Para poder acontecer a produção de proteínas. Aqui eu tenho claramente as características e o processo, inclusive, de transcrição. E veja bem, deixa eu voltar antes para a informação. Olha só, eu tenho o DNA se abre através das enzimas que eu já mencionei e apenas uma das fitas é usada como molde para a formação de uma molécula de RNA. Aí você lembra, se de um lado eu tenho adenina, no RNA eu não terei timina, eu terei uracila. E forma essa molécula que, se você analisar, é uma fita simples. DNA, fita dupla. RNA, fita simples. Ok? Além disso, o RNA ele tem funções enzimáticas, que é o que nós chamamos de ribozimas. Eles têm capacidade de acelerar reações químicas. Essa imagem aqui é para fechar com a cerejinha do bolo, te descrevendo aí através de uma imagem o processo de transcrição e tradução de uma forma bastante sintética, mas dentro aqui do mapa mental vai te ajudar bastante. Então veja bem, eu tenho uma molécula de DNA que tem uma sequência: adenina, guanina, 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 timina, guanina, citosina, timina. E tenho aqui a fita complementar: adenina se liga a timina, guanina a citosina e assim por diante. No processo de transcrição, olha que interessante, utilizou-se essa fita aqui. Então, se de um lado eu tenho timina, do outro eu tenho adenina. Se de um lado no DNA eu tenho citosina, do outro eu tenho guanina. Timina, adenina. Citosina, guanina. Citosina, guanina. Adenina, uracila, porque lembra que está formando uma molécula de RNA. Citosina, guanina, guanina, citosina, adenina, uracila. Outra coisa, esse processo aqui aconteceu no sentido 5,3. A molécula DNA produzindo o RNA, a gente chama isso de transcrição. O RNA formado, ele vai para no citoplasma da célula. O RNA é formado no núcleo e migra para o citoplasma. No citoplasma, essa informação aqui sobre que tipos de aminoácidos formarão a proteína serão decodificadas. Esse processo aqui acontece em uma estrutura que nós chamamos de ribossomos. Então aqui eu tenho a sequência, tá, que veio para cá, e acontece o processo de tradução, aonde outras moléculas de RNA inclusive participarão desse processo. O RNA mensageiro, ele carrega a informação genética. O RNA transportador transporta os ribossomos. Veja bem, arginina, glicina, alanina, e essa sequência de aminoácidos aqui irá formar a proteína. O nome desse processo é chamado de tradução. Ocorre nos ribossomos. Nessa imagem não está mostrando porque não tem um ribossomo aqui, mas o ribossomo ele é formado por RNA ribossômico. Então, gente, com esse mapinha mental deu para tu entender alguns conceitos e se situar melhor no assunto, tá? Eu espero muito que tenha servido para você. Para você que é aquele estudante mais complexo, quer informações mais pesadas, calma, aqui é uma aula de mapa mental, gente, para ajudar quem estava ali na dúvida. Para quem quer aquela aula de biologia molecular mais detalhada para nível superior,
Tem aqui no meu canal, tá? Basta você ir na aba de pesquisa no canal e colocar o tema que você deseja sobre esse assunto que você possivelmente vai encontrar, tá? Agora diz pra mim se essa aula foi útil pra você. Compartilha nos grupos do WhatsApp, para seus amigos, para todo mundo poder aprender, tá bom? Um abraço e desejo para você bons estudos. Tchau, tchau.